Vamos até a redação da Tribuna de Limeira, onde está o nosso companheiro Antônio Cláudio Bontorin. Cláudio, falamos de tudo hoje aqui no nosso programa. Falamos de caldo, falamos de vinho. Olha, está surtida a nossa quinta-feira aqui. Seja muito bem-vindo. Grande abraço, Beto, grande abraço a todos que nos acompanham aqui pelo Farol de Limeira. Eu procurei ficar distante das apresentações dos caldos e dos vinhos, tá? Porque o horário não é muito adequado para isso, né? E lembrando de um belo caldo e um belo vinho, né? Um capelete com vinho tinto, por exemplo, vai muito bem. Uma sopa de capelete, né? Tinha uma tia da minha esposa que fazia uma sopa de capelete muito bom, acompanhado de vinho tinto, de fato interessante, é muito saboroso. Para esse clima é melhor ainda. Então a gente procura, em alguns horários, não falar desse assunto. Você tem toda a razão, você tem toda a razão. Você sabe uma coisa que ninguém falou aqui também? Falamos de caldo, mas não falamos de... Puxa vida, consumir. Nós não falamos, difícil, né, Cláudio, encontrar, né? Difícil, muito difícil. Difícil de fazer, inclusive. Difícil mesmo. Alguns caldos, eles já são mais aprimorados, né? O caldo verde, por exemplo, você tem que tomar cuidado na questão do sal, por exemplo, da mistura que você vai usar da linguiça, aquele caldo que o Zé fez, que o Ensinas fez lá de mandioca, esse sim pode ser bem mais temperado, né? Mas e sempre acompanha bem uma torradinha temperada, né, Beto? Essencial, é essencial. Cláudio, bom, vamos falar um pouquinho de política hoje. Ontem já discutimos bastante. Aliás, o programa de ontem, vou te contar, hein, Cláudio? Se deixasse, a gente até... Nós iríamos até meia-noite, no mínimo, né? Tanto que não deu tempo da gente fazer todas as pautas nossas, né, Beto? Exatamente. Ficamos prejudicados. Foi realmente muito interessante. Foi um programa bem bem aberto, né? A discussão bem aberta com o vereador Newton Santos, né? E eu acho que nós precisamos, como eu sempre falo, ter mais discussões dessa natureza e com outros representantes também dos evangélicos, dos católicos, né? Porque é sempre bom você ter essa diversidade e mostrar como que pensam essas pessoas, esses representantes públicos, né? Porque acima de suas crenças, eles são representantes públicos, Beto. E, então é difícil a gente conseguir fazer com que as pessoas entrem nesse esquema para poder falar e desenvolver suas ideias. Nesse ponto, o vereador Newton Santos, ele tem uma capacidade muito grande de oratória, né? E uma capacidade de discutir a questão e de levar o seu ponto de vista e acreditar no seu ponto de vista. Podemos não concordar, mas temos que respeitar, assim como nós queremos que respeitem os nossos pontos de vista, Beto. Sem dúvida, sem dúvida. E outra coisa, né, Cláudio? Às vezes você fala uma coisa para você fala, poxa, eu não pensei nisso, né? Não tinha pensado por esse lado. Isso aqui é gostoso, isso que constrói. Cláudio, vamos falar um pouquinho... Exato. Né? Exatamente. Vamos falar um pouquinho da terceira via, Simone Tebet, o que está acontecendo aí? Quer dizer, eles vão... A eleição vai chegar, a propaganda eleitoral vai estar na televisão e esse pessoal vai estar discutindo ainda da terceira via, o Cláudio. Vai estar discutindo a terceira via ainda, Beto. É impressionante como deixaram passar uma oportunidade de fazer uma alternância no debate, né? E, como eu já falei aqui em vezes anteriores, simplesmente por questões de vaidade. É um absurdo você ter um grupo político onde cada um puxa o interesse para a sua vaidade, para o seu ego, e esquece que eles têm interesses maiores, que são os interesses públicos. Então, você pega o João Dória, por exemplo, você pega o Ciro Gomes,
Não vamos colocar nessa discussão Lula ou Bolsonaro, porque eles já têm os grupos constituídos, né? Mas há uma falta, de fato, dessa terceira via para que o debate pudesse ocorrer de forma mais hegemônica, né? Porque ele vai concentrar agora no Lula e no Bolsonaro e não vai sair dessa nossa senhora, não? Desse patamar de discussão polarizado, dessa polarização, né? Se antes era a polarização PT-PSDB, dessa vez será a polarização Lula-Bolsonaro. A Simone Tebet, ela é uma pessoa, uma senadora que tem um ótimo discurso, ela tem uma forma diferenciada de perceber a situação do povo brasileiro, né, das necessidades, mas eu acho que falta um pouco de conhecimento da personagem, da senadora Simone Tebet no restante do país, assim como a questão do Dória, por exemplo. O Ciro Gomes seria, no meu ver, o melhor representante dessa terceira via, se ele também se colocasse como uma terceira via. Mas ele não se coloca, é outro político que faz da vaidade seu principal defeito ou virtude, sei lá, né? Então, quando você tem essas questões aí envolvendo a vaidade, você não sai do lugar. E, infelizmente, nós vamos ter essa polarização novamente. Há um risco bastante, uma chance bastante acentuada de se resolver essa eleição já no primeiro turno, caso eleitores de Ciro resolvam migrar e votar no Lula, né, que é o primeiro colocado nas pesquisas, é uma coisa impensável, mas não de todo descartada, porque não conseguiram construir um discurso que pudesse interferir nessa polaridade entre não sei se dá para a gente chamar esquerda e direita, nem dá porque a gente sabe que não tem se o Bolsonaro é de extrema direita, eu não sei se o PT seria de esquerda realmente, devido às próprias alianças que o partido faz, né? Por questão que nós sabemos que esse sistema de governo que nós temos aí, que é pela cooptação dos poderes legislativos para poder governar, né? Então, Beto, nós ficamos sem a oportunidade de uma terceira via nessas discussões, nesses debates. Ficamos sem oportunidade, volto a repetir, por uma simples questão de vaidade pessoal e de egos muito elevados. Apenas duas observações para acrescentar, Cláudio. Concordo plenamente. E ontem eu vi um comentário muito inteligente a respeito da Simone Tebet, né, que ela tem batido o pé que não quer ser candidata a vice de ninguém por algumas razões, mas uma delas muito interessante. Ela seria a noiva ideal para qualquer candidato, né? Uma mulher como vice, né? Por isso que ela bate o pé, argumentando que ela teria apenas um papel figurativo na eleição e não dela como política, como de fato ela é. Né? Sim, muito bem lembrado, Beto, muito bem lembrado, e é uma análise realmente perfeita do ponto de vista político, né? E nós sabemos também que há dentro do próprio MDB, que é o partido da Simone Tebet, uma ala que já está fechada com o Lula, que é a ala de Renan Calheiros. Então ela não tem nem dentro do próprio partido uma adesão completa. Aí você vê como que a situação fica difícil quando existe essa polarização e não há como você contornar
a vaidade pessoal de cada candidato. O Dória está teimando, né? O Dória está ainda procurando um caminho, mas o PSTB já apostou na Simone Tebet também. Não sabemos juridicamente o que pode ser feito, eu pelo menos não sei juridicamente o que o Dória pode fazer, porque ele foi escolhido por uma convenção partidária, né? Que foi chancelada pelo partido, e não sei se ele aceitaria assim de bom grado uma renúncia ou se ele cobraria algum pedágio para isso, Beto. Sem dúvida, sem dúvida. A conferir. E a segunda observação, apenas só para referendar essa questão da esquerda que você falou do PT, o PT precisou, na verdade, se aproximar um pouco do centro para ganhar a sua primeira eleição nacional, né? E aí teve que manter, eu também acho que o partido faz tempo que saiu da extrema esquerda e está mais para centro-esquerda do que esquerda. Essa é a minha avaliação, viu, Cláudio? Eu costumo dizer que o centro, Beto, a esquerda envergonhada e a direita medrosa. Ou vice-versa, né? Uhum. Porque é difícil a gente ter essa conotação. Ideologicamente, aqui no Brasil, a gente dificilmente vai chegar a um consenso do que é esquerda, do que é direita, do que é centro, justamente por essas questões de políticas, né? Infelizmente, não há uma definição exata dessas ideologias, devido ao próprio, talvez, à própria dimensão continental que o país tenha, né? O que há, de fato, é um excesso de partidos. Isso precisaria urgentemente acabar. Não existem tantos pensamentos diferentes assim, sem dúvida nenhuma. Tá bom, Cláudio, valeu. Gostei da historinha da estrada ontem lá. A Márcia, ela deu risada, cheguei em casa, ela falou, Beto, a hora que você falou aquilo, eu quase caí da cadeira, que as pessoas do mal podem estar em qualquer lugar, inclusive em beira de estrada, né, Cláudio? Com certeza, não tenha nem dúvida disso, Beto. Com certeza, é muito interessante. Muito A gente vai aprimorando as tiradinhas, né? As analogias que a gente faz justamente para poder chegar e atingir as pessoas pela opinião, né? Isso é importante, eu acho que esse é o nosso trabalho, essa é a nossa... É uma regra para todos nós, né? Pelo menos para nós que defendemos a comunicação, defendemos a imprensa e o jornalismo de forma a entender, aceitar e desenvolver de forma real, né? De forma bastante completa e sem as famosas notícias falsas, as fake news, né? E, aliás, a gente preza por isso, felizmente. Exato. Não, aliás, uma das funções, né, da imprensa é exatamente, não só transmitir conhecimento, propor o debate, a discussão, etc., mas é alertar, né, Cláudio? Muitas vezes essa conversinha mole acaba ludibriando aí os mais desatentos, né? E a nossa função é alertar. A opção, claro, sempre será individual, dentro da liberdade de cada um, mas é nosso dever alertar. Conforme eu falei no meu comentário ontem, né, Beto? Com tanta coisa acontecendo no Brasil, um casamento não seria grande destaque na mídia, né? Como foi o do Lula. Mas personagem é personagem e personagem vai estar sempre na mídia. Tá certo, é lógico. Cláudio, valeu. Vamos tocando essa quinta-feira. Hoje começa o fechamento da tribuna, amanhã a gente termina a semana. Um grande abraço e, mais uma vez, muitíssimo obrigado. Grande abraço, até amanhã e uma ótima quinta-feira a todos. Valeu.